deu vontade de você desistir? Já? A minha esposa, a gente estava conversando hoje, essa semana de janeiro, lá em casa parece que baixou o capeta, né? Baixou o capeta do desânimo. Não sei se você já leu aquela obra do C.S. Lewis, né? Um grande escritor cristão que era ateu, se converteu, e ele tem umas cartas que são diálogos entre os demônios, e aí é lançado um desafio para ver qual é o demônio que conseguia a melhor forma de fazer o crente desistir e desestimular. Aí um apareceu lá com a ideia de desestimular, de desmotivar, de tirar aquela energia. E foi esse o campeão. Por quê? Porque, na verdade, mais cristãos desistem por falta de motivação, pela aquela preguiça que ataca a alma, né? Do que pela imoralidade, do que pela pornografia, do que pelo crime, do que pelo roubo. A maior arma de Satanás é essa desmotivação, e isso ataca de vez em quando, e eu não sei se isso vem de dentro, no meu caso, talvez, né? Ou se isso é um demônio que baixa na casa da gente, na vida da gente, dá um desânimo. E para sobreviver você tem que saber como se motivar e como puxar daquela energia do Espírito Santo em sua vida, para você continuar. Sempre Deus diz, bem-aventurado aqueles que continuarem e perseverarem até o final. E Deus então nos dá muitos exemplos na Bíblia. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, que os exemplos que Deus escreve no Velho Testamento, onde Ele dá detalhes, e dá muitos detalhes das vidas das pessoas, são justamente para nos motivar, para nós podermos olhar e ver, eles eram pessoas iguais a nós, e eles tinham as mesmas dificuldades, e eles venceram, e portanto eu também consigo vencer com Deus. E um desses personagens que é importantíssimo para nós é a vida de José, né? José não desistia, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre José. As histórias foram escolhidas por Deus, e a história de José por dois motivos. Um, porque ele é uma peça fundamental na existência inclusive de Israel hoje, e Israel seria a nação pelo qual nós teríamos essa palavra de Deus, os oráculos de Deus, e também pelo qual Jesus nasceria. E então no livro de Gênesis capítulo 37, começa assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Quem era o pai de Jacó? Quem era o pai de Jacó? Isaac, né? Isaac, que era pai de Jacó, ele era estrangeiro. Então Jacó, veja só, uma das coisas que Deus coloca aqui, Ele quer que nós entendamos que muitas pessoas, elas entram na vida, aliás, a maioria dos campeões da Bíblia, a maioria das pessoas que foram bem-sucedidas da Bíblia, não tiveram uma infância fantástica, uma juventude fantástica. E sabe por que Deus colocou isso de propósito aqui? Porque olha, não sei se você já se você já viveu como um estrangeiro, onde o pessoal tem preconceito. Mas você vai e você é excluído, né? Tem países onde isso é por cor de pele, tem lugares onde isso é por classe social. O que Deus nos mostra aqui é que José primeiro, ele estava numa terra onde ele era estrangeiro, onde havia preconceito. Olha o gringo! Só que lá era, olha o hebreu! Olha o hebreu! E o pessoal tinha raiva de hebreu porque eles diziam que fediam a ovelha, porque a profissão deles eles eram pastores. Então eles tinham, não era uma cultura, sabe? Não era França, entendeu? Era plebeu. Então não era uma cultura rica e conhecida e famosa.
E segundo, então, além de sentir sempre esse preconceito, e de vez em quando, inclusive, você lê a história, eles tinham que fugir de um lugar para o outro, o pessoal começava a pressionar. Mas José ainda tinha essa confusão de família. O pai dele tinha 4 mulheres, desgraçado. E aí os filhos se brigavam. E eram os filhos violentos. E inclusive a Bíblia vai dizer aqui que eles nunca tratavam José bem. Só na violência, no palavrão. Você diz, é a minha história. Então bem-vindo, é por isso que Deus colocou essa história. Para você entender que você não precisou nascer num berço perfeito. Você não precisa ter nascido numa situação ideal para ser um grande campeão na família de Deus. O que interessa para Deus é que você tenha nascido. E segundo, que você tenha nascido de Jesus. Se você tiver o seu nascimento da sua mãe, você é filho da mãe, e depois você nasce de Jesus, você já está, Você já está em bom estado. E José, então, no capítulo 37, verso 2, ele diz, e esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, 17, não 16, 17 anos, não 18, 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bilá e de Zilpa e as outras mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama. Eles eram uns bichos ruins, eram uns caras ruins. Você tem irmão ruim? Então bem-vindo, você faz parte dessa. Quem sabe você vai ser um José, Aí ainda tinha um outro problema. Jacó, por José ser filho da mulher que ele mais gostava, José e Benjamim eram irmãos pela mesma mãe, e ela morreu, ela morreu cedo. Então o Jacó ficou com aquela saudade. Então ele foi muito devoto ao José e ao Benjamim. Aliás, ela morreu ao parir Benjamim, ao dar luz a Benjamim. Então ele ficou assim com um afeto muito grande, e isso provocou muita ciumeira, muita ciumeira entre os irmãos, e por isso que eles tratavam mal. E para piorar a situação, o Jacó ainda ele deu uma capa ornamentada, uma capa especial. Ele nunca tinha dado uma capa dessa para os outros filhos. E o José, o inocente, o filho, você já viu, ele bota aquilo, ele acha, ele nem pensa no que ele está fazendo na cabeça dos outros irmãos. E aí o odiaram mais ainda. E para completar a raiva dos irmãos com José era um sonhador. E José teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi o sonho dos feixes. Feixes de trigo, onde o pessoal estava juntando o trigo, cortando e amarrando aqueles feixes. E de repente o feixe dele ficou no meio do campo, e os outros se encurvavam a ele. Aí os outros irmãos entenderam. Porque além dele ter tido sonho, tem sonho que você não tem que contar para ninguém. Entendeu? Tem sonho que tem que ficar só para ti. Porque se você contar para os outros, vão ficar chateados. Não é isso? Então tem sonho que você não deve contar. E ele contou esse sonho. Aí eles ficaram chateados com ele. Mais chateados ainda. Já não gostavam dele. Agora botou mais fogo na lenha. Aí, mais lenha no fogo. Depois ele teve outro sonho sobre... Qual foi o outro mesmo? Sobre sol, lua, estrelas, e ele era uma das estrelas, e a lua e o sol se encurvavam diante dele. Inclusive é interessante, anos atrás eu li sobre um achado no Egito, onde um dos primeiros ministros do Egito, da época dele, era chamado o Filho da Lua. O Filho da Lua, e era um matemático, bem provavelmente o mesmo José, se acredita que era esse José. E ele então... com tudo isso, veja só, eles não gostavam dele. Eles odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Você tem uma situação em família onde as pessoas não falam bem um com o outro, e não falam. Outro dia eu vi um caso de um irmão que tinha tanta raiva do outro pequenininho, que a mãe tinha medo dele matar o pequeno e botava ele para todo dia, cedinho, quando o mais velho acordava, botava para fora, e ele passava o dia na rua, ou na casa da tia, ou de um vizinho, e só voltava para casa quando o outro dormia. Que vida é essa? Mas essa é a vida de muitas pessoas. Você sabia disso? Tem muitas vezes que as pessoas entram na vida, e José era assim. Ele tinha medo de ficar, um dos irmãos pegar ele quando o pai não estivesse olhando, e encher de cascudo,
né? Não conseguiam falar uma palavra normal, só palavrões. A família de José eram pastores, né? Tinham rebanhos e dependiam disso. E por isso eles se movimentavam pela região, dependendo de onde estava chovendo. Eles iam para onde tinha pasto e onde tinha água. Chegou uma época que então eles foram com os rebanhos e José ficou em casa com seu pai e Benjamim também ficou e os outros irmãos não foram e passaram muito tempo e o pai começou a se preocupar. E o pai já velho não podia ir ele mesmo e ele chamou José e disse: eu quero que você vá até lá procurar os seus irmãos e ver se estão bem. E olha só a resposta dele no verso 13 do capítulo 37, sim, Senhor. Mesmo sabendo que esses irmãos não gostavam dele, que ele ia entrar num climão, que eles iam entrar numa situação de preconceito, ele disse, sim, Senhor. Aí ele vai. O que fazem com ele? Pegam ele, querem matar, arrancam a capa, arrancam a roupa, e pela intervenção do Rubem, o irmão mais velho, jogam ele numa cisterna seca, né, num poço sem água, né, numa cisterna ali, jogam ele ali, deixam ele ali, e o Rubem tinha a ideia de tirá-lo depois, mas os irmãos queriam matar. E mais tarde passam, né, enquanto Rubem estava com os rebanhos, e os irmãos estavam almoçando ali perto, passa um grupo de midianitas, né, descendentes de Ismael, que eram comerciantes, e vinham com seus camelos, e levando especiarias para o Egito para vender, lá da terra deles, e os irmãos ofereceram vender José como escravo, e a Bíblia diz em Salmos que ele foi acorrentado, né, andando naquele deserto, naquela areia quente, ele foi arrastado, né, andou atrás daqueles camelos até o Egito, uma viagem longa e muito, muito desagradável e perigosa. E assim, ele foi vendido por 20 peças de prata pelos seus irmãos, depois, né, ensoparam aquele casacão dele com sangue de ovelha, e quando chegaram em casa, disseram, olha, nós encontramos isso aqui não é a capa de José. Aí o Jacó se desesperou, entrou em profunda depressão, e eu pergunto, será que valeu a pena José ser um filho obediente? Será que valeu a pena ele dizer sim, Senhor? Será que valeu a pena? Ou ele devia ter batido o pé e dito para o pai dele, não vou, não. Você sabe que meus irmãos não gostam de mim, eu não vou me arriscar. Pelo menos ele estaria com o pai. E essa pergunta que muitas vezes vem em nossa mente, será que vale a pena eu continuar? Parece que sei lá, eu não estou avançando nessa vida, parece que eu estou servindo a Deus, feito um maluco. Essa semana mesmo, um pai e filho estavam conversando comigo, que os dois estão servindo a Deus. Esse ano passado foi o ano que mais serviram a Deus, dois irmãos dedicadíssimos aqui da igreja. Aí adivinha o que acontece? Pego as contas. Não dá uma raiva? Se não deu é porque não foi você. Porque se acontecesse comigo, eu ia perguntar, o que é, Deus? O que acontece? Eu estou te servindo mais do que nunca e rouba o meu carro? O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu pai? O que é isso, meu Deus? Será que vale a pena? E muitas pessoas desistem. E é por isso que Deus escreveu, porque Ele sabia que isso ia acontecer na sua vida. Você está servindo a Deus, está na luta, e você descobre que está com câncer. Você está servindo a Deus como nunca e descobre que o seu marido está botando chifre em você. Você está servindo a Deus como nunca e você descobre que agora você é mais um dos demitidos. E você pergunta, será que vale a pena? E o diabo diz, vale não. Largue esse Deus, amaldiçoe esse Deus e morra, né, como a esposa de Jó. Mas José tinha outro entendimento. E eu acho que era um entendimento que nós entendemos isso mais agora, olhando de hoje para lá, né, olhando para trás. E eu acho que José também, olhando para trás, ele teve entendimento, mas na hora que ele estava no meio disso, não pense que ele estava pensando,
Deus tem planos para mim. Não, ele só tinha uma certeza, que de Deus estava com ele. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele não tinha ideia do final. Nós temos o final, porque Deus quer que você saiba que sempre vai ser assim para os seus filhos. José não tinha nem a promessa do final, mas José sabia que Deus estava com ele. Ele só sabia que Deus estava com ele. A Bíblia diz que fé é a certeza que Deus existe. Hebreus capítulo 11, verso 6. A certeza que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Isso é fé. Isso é a fé de José. José não sabia o que ia acontecer, ele não sabia de planos, ele não tinha ideia de que ele seria o motivo pelo qual Israel se tornaria uma nação. Ele não tinha ideia de que ele seria o homem que enriqueceria Israel e tornaria Israel no país mais rico da terra. E até hoje, os judeus ainda são grandes controladores do dinheiro por causa disso. Gente, começou lá. A nação já começou desse jeito, como Deus havia profetizado lá para Abraão. Mas José não sabia dessas promessas que ele tinha feito para Abraão. Ele não entendia a conexão da sua vida. Ele só sabia que ele estava muito bem obrigado. Ele amava seu pai, quis respeitar o seu pai. E agora ele ia como escravo para o Egito. E lá no Egito, verso 36 do capítulo 37... Verso 36 diz: nesse meio tempo, no Egito, os midianitas, que tinham levado, venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora, no capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado. O Senhor estava com José. Olha, isso aí é o que importa. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Diga isso aí. O Senhor estava com José e o Senhor está comigo. Se você já entregou sua vida a Jesus, baseado na promessa de Deus, Deus diz que Ele está com você, Ele nunca te abandonará, Ele nunca te deixará. Não interessa se você está sendo puxado atrás de um camelo, ou se você está diante de uma arma de um bandido, ou se você estiver doente, ou se você estiver demitido. Uma coisa Deus garante: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Nunca te deixarei, não te abandonarei. Então nós podemos dizer: e o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, independente do que você passa, da dificuldade emocional, financeira, ou de saúde, Deus está com você. E olha, é melhor estar com Deus e doente do que você estar sem Deus e sadio. É melhor do que você estar com Deus e sem emprego, do que você estar sem Deus e com um grande emprego. Não se esqueça disso. Deus quer que você, como aquela parábola que Jesus fala, Ele diz assim, que você entenda que Jesus é a grande pérola. Ele é o tesouro pelo qual você deve estar pronto a trocar toda a sua vida. De tão grande valor é Deus, que Ele vale tudo que você jamais pudesse acumular. Ele vale tudo isso e muito mais. Ele é a pérola de grande preço. Ele é o tesouro, o nosso maior tesouro. E José, pelo menos, ele entendia isso, que independente da situação que ele estava, Deus estava com ele. E olha só o que diz, capítulo 39, verso 2: e o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Esse prosperou. Quando Deus vai contigo, você vai prosperar. E nós temos que entender, como filhos de Deus, que todos nós vamos passar por esse momento onde nós passamos por dificuldades, e nós vamos passar por situações que não são justas. Mas Jesus já disse: bem-aventurado quando você for perseguido pela causa da justiça. Quando você é injustiçado, mas você está certo ali. Bem-aventurado, você vai ser feliz, porque Deus vai estar com você e você vai prosperar.
Você pode naquele momento não entender como você vai prosperar, mas você vai prosperar. E é por isso que Deus deixou esse recado aqui, com essa história de José. Você vai prosperar. E passou, olha só como ele melhorou. Ele era um escravo lá da senzala. Ele era o cara que fazia todo o pesado. Ele era um peão, daquele peão dos peões. E o último escravo que chega é o que mais é sacrificado. E agora, olha só o que acontece. E Deus o prosperou e ele passou a morar na casa do seu senhor. Agora ele já passou, você sabe, quem estudou história, que os escravos que conseguiam morar dentro da casa do senhor, aí a vida já era melhor, a comidinha melhor, em vez de ser aquela coisa, aquela de sempre, né? Só aquele mingau, aquela coisa só para sobrevivência. Agora já tinha, né? Já tinha de vez em quando, né? Um caviar, uma champanhezinha, pelo menos o que sobrava do prato, você chegava, né? Comia, né? Na passagem para a cozinha, já tinha o resto da comida do dono da casa era melhor do que era servido aos escravos. Então, aquela pontinha, aquela gordurinha lá da picanha, né? Lá nos escravos não tinha não, né? Não tinha porque o José comia tudinho, né? Toda aquele resto. Então ele já começou a ter um nível melhor. Agora já tinha um conforto melhor. Em vez de rede já era cama. Olha só, ele estava na casa. Então José já começou a ver que era uma bênção. E às vezes nós precisamos entender que as bênçãos de Deus, Deus, veja só, aquela pessoa lá na Índia que sofre numa miséria desgraçada, graças a Deus que a gente não nasceu lá, mas é uma miséria horrível. Mas sabe uma coisa? Deus está ali. E dentro daquela situação deles existe também prosperidade. Quando você sai lá daquele assoalho de barro e você vai para um assoalho de madeira, já é uma prosperidade. Deus prospera cada um, Deus trata conosco, porque no final das contas Deus entende que um dia barro, madeira, cerâmica, granito, não vai significar. Quando nós virmos o que Deus preparou para a gente, o resto é casinha de quintal. Sabe o que é casinha de quintal? Onde a gente vai fazer as necessidades no interior, entendeu? É lá naquele lugar que é só o buraco, aquele fedor horrível, né? O segundo mosquito lá. Tudo que nós temos aqui não passa de esterco, o apóstolo Paulo diz. Então é aquela casinha de interior lá onde, né, você entra e segura e tenta fazer as suas necessidades em uma respirada só, porque senão você pode desmaiar lá em cima, né, no trono, né? Agora José já saiu lá da casinha, agora já estava né? Já tinha, Deus já estava melhor, Então isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Por isso que às vezes Deus tem que pegar esses meninos que estão... Meu videogame quebrou! Eu acho que eu vou me matar! A minha vida acabou! A minha tela apagou! Né? Meu iPhone não está funcionando! Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou me suicidar! Aí Deus diz, não, eu vou ter que mandar sequestrar você, levar você para o meio do mato, para você ver o que é bom, né? E Deus traz essas situações na nossa vida, porque às vezes a gente não tem ideia. Isso é o problema da cultura próspera, e nós somos uma cultura próspera, gente. Você todo dia tem o que comer, né? Grande parte das pessoas do mundo não tem o que comer todo dia. E Deus quer que entendamos que quando temos pouco, Ele ainda está conosco, nos prospera e nos abençoa. Quando temos muito, ainda nos prospera. Ele é o nosso Deus, Ele está sempre conosco. Então José agora já estava dentro da casa, a coisa estava melhorando, já tinha uma comidinha melhor, uma cama melhor. E olha só o que diz. E quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou administrador. Agora ele se tornou o mordomo dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e tudo que ele possuía. Desde que ele deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar tinha, tanto na casa como nos seus campos. Gente, você que está me ouvindo e você não é cristão,
Deixa eu falar uma coisa para você, a melhor coisa que você faz, emprega lá na sua empresa um cristão de verdade, não um fajuta, não um falso, não um pirata, um cristão que crê nesse Jesus, ele crê nessa palavra de Deus e a sua firma vai ser abençoada. Você não tira o justo, sem perder a bênção. Entendeu? Deus quer que você entenda isso como filho, e Deus quer que você entenda que às vezes, os filhos do outro, eles vão te perseguir. Por Jesus diz, bem-aventurado, feliz você vai ser se te perseguir, pela causa da justiça. Agora é porque quando você é ladrão também, que vá para a cadeia, aprender lá na cadeia com Deus, vai ser e a nossa cadeia lá, você não passa muito tempo não, vivo. E prosperou. Por quê? Porque o Filho de Deus, para você que está me ouvindo e nem sabe o que eu estou falando, se você não é cristão, você nem está ligado para essas coisas, deixa eu falar o que acontece. O Filho de Deus, ele entende que o empregador dele é Deus, e por isso que ele faz as coisas bem feitas. De vez em quando, eu quero dar uma enrolation. Sabe o que é enrolation? Onde você dá aquela, você faz menos do que deveria, você enrola um pouco, Quantos de vez em quando são tentados? São tentados, nessa parte. Só a Vilciane que não. Por isso que se eu tiver uma escola, eu vou empregar a Vilciane, porque ela nunca enrola, Ela não, mas que dá vontade, dá. Não dá Jean, de vez em quando enrolar um pouco? Dá, todos nós. A não ser que você seja um colérico doido, aí sim. Mas assim, eu não sou tanto assim não. Aí, de vez em quando dá vontade de dar uma descansada no trabalho. Eu conheci um jovem que ele, de vez em quando lá na empresa dele, ele desligava geral, olha, no meio da noite desligava geral, porque até os técnicos correrem para ver o que tinha sido, ele já tinha ligado de novo, aí todas as máquinas tinham que ser reiniciadas, isso levava 30 minutos que ele roubava a empresa dele, daquele dinheiro todo na empresa. Depois ele pergunta por que Deus amaldiçoou a vida dele. Eu não sei o que aconteceu, minha mulher morreu, meus filhos morreram, não, você é um bandido, cara, você é um bandido, você roubava, Deus te roubou também, entendeu? Deus te deu. E a sua vida foi de sofrimento porque você nunca acertou as coisas com aquela, onde você roubava e não era uma vez não. Você prejudicava a empresa toda. O Filho de Deus, ele trabalha muito mais do que os outros, e muito melhor porque ele entende que o chefe dele é Deus, é Deus. O Filho de Deus entende que é Deus que dá a bênção, e por isso que nós trabalhamos e trabalhamos muito. Hoje mesmo, uma pessoa veio me falar de uma bênção. Ela está ganhando R$900, mas ela trabalha bem. Aí alguém chegou e disse assim, tu não quer ganhar 2.500? Menos trabalho, metade do tempo e o dobro do salário, mais do que o dobro. É assim que Deus faz, Deus vê lá, se você está enrolando lá o seu patrão, se você está servindo bem, ou se você está enrolando, se você entende que Deus está com você, se você trabalha como para o Senhor, porque Ele é o seu verdadeiro chefe. E José entendia isso, e José trabalhava como para o Senhor, mesmo não recebendo nada como salário, senão um feijãozinho melhor, uma ponta de picanha melhor, ponta de camelo, lá eles comem camelo, cavalo, muito carneiro. E a pergunta, será que vale a pena? Mas agora José já estava dando assim uma prosperadinha, já estava melhorando de vida. Poxa, eu era tão sofrido, aí aceitei Jesus, está melhorando minha vida, graças a Deus. Mas não vai ficar assim não. Tu vai levar outro tombo. É assim que acontece. Leva outro tombo. Aí, quando ele estava assim, já bem, aí aconteceu um problema. O problema de ser bonito. Eu sempre digo que as mulheres bonitas, quantas mulheres se acham assim bonitas? Então, obviamente, muito poucas. Então, eu posso falar sobre esse assunto, A maldição de ser bonita, Maldição de ser bonita. Qual é a maldição da mulher bonita? Quem sabe? Qual é a maldição da mulher bonita? Vai cair tanto urubu em cima de você. Você vai ser
tão assediada, vai ter eu estava, essa semana mesmo, eu estava me lembrando de uma situação de uma menina muito bonita aqui da igreja, muito bonita, sabe, daquelas que ninguém nega, nem as mulheres não negam, porque as outras mulheres, eu não acho ela tão bonita assim, é assim, porque você não é homem, mas se você é homem, você diz, pô, ela é linda, né, mas assim, essa é bonita até todo mundo acha ela bonita, e assim, ela tem tudo na vida, adivinha, aparece um pilantra, provavelmente casado, e vai, paga do melhor, e viaja com ele, pau, e está no adultério direto. Entendeu? Esse é o problema de você ser bonita, você vai ser muito assediada. São poucas pessoas que conseguem ser uma Esté da vida, uma Raquel, uma pessoa fiel, né, e ser bonito. Por isso que a maioria de Deus não faz. Deus vai fazer uma pessoa bonita, aí no final ele diz, não, achata essa cara um pouquinho na passagem. Né? Entorta essa perna um pouquinho, senão vai ser uma desgraça essa mulher. Né? Ela não vai seguir meus caminhos. Né? Agora, sabe o que é pior do que você ser mulher bonita? No Amazonas. Sabe o que é pior do que você ser mulher bonita? Ser homem bonito. Primeiro, não existe. Né? A Bíblia diz aqui, olha só. José era atraente e de boa aparência. O que significa isso? José era assim, olha. Entendeu? José tinha corpo. Primeiro ele tinha pego muito peso lá quando ele era da senzala, entendeu? Isso ajudou bastante. Quando ele era lá com o pai dele, ele era meio franzino. Aí ele ficou bombado lá. Bombado. E ele tinha um corpo. A primeira parte fala do corpo dele, era um homem zarrão, daquele que você... Olha, E atraente, significa que ele tinha um rosto bonito. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, essa princesa linda, todo dia ela queria transar com o José. Eu vou perguntar de você jovem que é mais bonito, um pouco. Quando uma mulher dessa quisesse transar com você, você diria não? Ou você cairia e perderia o plano de Deus para a sua vida? Se José tivesse transado com a mulher de Potifar, o nome de José não estaria aqui na Bíblia. José não teria sido o homem que fez Israel existir. É isso que José entendia. Ele não sabia de tudo que tinha na frente, mas ele entendia que Deus estava com ele. E Deus não queria que ele adulterasse. Deus não queria que ele roubasse. Deus não queria que ele matasse. Deus queria que ele fosse obediente. E às vezes ele se perguntava, será que vale a pena? Será que vale a pena? De vez mais tarde ele fica meio frustrado. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E por causa desse incidente ele termina indo para a cadeia. Agora ele é um escravo, um estrangeiro, e agora ele vai para a cadeia por uma coisa que ele nem fez. E os outros escravos dizem assim, pega-te, tu devia ter pego essa mulher, né, transado logo com ela, né, botado o chifre logo no marido dela, seu besta, vai ser besta. Mas a Bíblia diz que ele foi para a cadeia, e lá ele prosperou, sabe? Deus tinha outro plano para ele. Mas ele tinha que encaixar em todos os detalhes. Deus vai te testar muitas vezes antes de te honrar com a grande carreira e o alvo e o objetivo que ele tem para você. Você vai ter que passar pelo teste, você homem, pelo teste da transa com a mulher estranha. Você vai ter que passar pelo teste da desonestidade. Você vai ter que passar pelo teste da preguiça. Você vai ter que passar pelo teste da injustiça. Você vai ter que passar pelo teste da necessidade. E você vai ter que compreender que em todos esses momentos, Deus está com você. Por isso que você consegue sobreviver. E que o final vai ser grande, glorioso. O final vai valer a pena. José nem sabia que o final ia valer a pena. Mas Deus escreveu a história dele para que nós soubéssemos. Para que nós saibamos que o final é glorioso. Gente, vale a pena sim. Essa é a diferença de você ser fiel. Vale a pena ser fiel? Sim. Deus vê.
Pode ninguém ver a sua fidelidade, Deus vê. E Deus recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Deus vê quando você não recebe propina. Deus vê quando você faz as coisas com honestidade. Deus vê quando ninguém vê. Deus vê. E não se esqueça, Ele está contigo. Vale a pena sim. No final da história, Ele se torna primeiro-ministro. Tudo isso foi uma forma de Deus levar um garoto estrangeiro que não falava nem a língua egípcia e fazê-lo primeiro-ministro, onde ele controlava a riqueza do mundo. E dali fez dele uma nação, a nação mais rica do universo. Por quê? Porque ele foi fiel. Gente, vale a pena ser fiel. E quando vier aquela voz, aquele sussurro do desânimo, esse ano eu acho que ano passado eu trabalhei muito, esse ano eu não vou trabalhar tanto assim não. Ano passado eu me dei, mas esse ano eu não vou dar, né? Esse ano eu vou me dar é uma folga, isso sim, né? Eu acho que eu vou deixar os outros trabalharem. Eu acho que eu vou até sair, eu não vou me meter. Não, eu vou trabalhar só na limpeza mesmo, uma vez no ano, acho que está bom, né? Lembre-se, vale a pena você ser fiel. E na próxima semana, procure o seu lugar de trabalho e sirva bem. Deus está com você. E Deus vê, e Deus prospera aqueles que o servem de todo o coração. Oremos. Pai querido, te agradecemos por nos dar, Senhor, essas informações e nos dar, Senhor, já para podermos saber o futuro e o resultado, Senhor, da nossa fidelidade a Ti. Pai, o povo que Te ouviu esta noite, que possam determinar em nossos corações, Senhor, que nós vamos ser fiel quando estamos cansados, quando estamos em prosperidade, quando estamos, Senhor, em situação não tão boa, quando estamos, Senhor, com saúde, quando estamos na enfermidade, Senhor, que nós possamos ainda Te servir fielmente. Quando nos ataca o desânimo, Senhor, nos dê aquele espírito que Teu servo Davi, o rei Davi, pede um espírito de decisão, de disciplina, de fazer o que é certo, despeito às emoções. Senhor, para aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, que eles possam, nesse momento, quer na família, quer pessoal, Senhor, que eles possam Te servir fielmente assim mesmo, entendendo que Tu estás com cada um de nós e recompensa aqueles que Te buscam de todo o coração. Pai, nos ajude a sermos fiéis esse ano, mais esse ano, Senhor, em tudo que nos deres a fazer. Não nos permita que desviemos, mesmo quando vem, Senhor, essas ciladas da mulher bonita, do homem bonito, da riqueza e outras coisas que sempre, Senhor, nossos olhos foquem em Ti, sabendo que Tu estás comigo. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.